Olá, chegamos com muita alegria com seu Placar Horizonte, porque sextou, então é dia de muita alegria, né? Estamos no ar, estamos no ar, estamos no ar. E nós vamos agora falando de muita coisa boa. Preparação do América, Atlético e Cruzeiro para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana. Tem ainda todos os gols da 14ª rodada do Brasileirão. Vamos aí então ver o que vai acontecer. Encerrada na quinta-feira. Essa arinha foi empate para todo lado, viu? Tem ainda convocação da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para as Olimpíadas. Tem pré-olímpico de basquete. Se o Vanderlei tivesse aqui, ele ia gostar dessa história, viu? E tem também a Copa América e muito mais. Vem com a gente que tem muita coisa boa aqui no Placar Horizonte de hoje. Você pode acompanhar o nosso programa na TV aberta no canal 30.1, tradicional, acompanha lá. Na Vivo TV no canal 513 e ainda na ValeNet no canal 159. Lembrando que temos também o nosso canal no YouTube. Se inscreve lá, vem com a gente no youtube.com/Placar Horizonte. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. E tem aquela participação especial, onde você pergunta aquilo que você quer saber. Você dá também a sua opinião lá no WhatsApp, no 971669238. Manda o seu recadinho especial, porque sempre sai uma fumacinha ali do celular. Eu só fico olhando a mão da Sara, fica até assim, ó. Fica até assim, vibrando, queimando, saindo fumaça. E vamos com ela, Sara Zeferino, seja bem-vinda. Elton, cumprimento você aqui, nossos companheiros também de bancada, né? Bruno e Roger e toda a equipe técnica aqui, nossa audiência também ligadinha. Hoje tem muita coisa, tem jogo sobrando a partir de hoje, né? Já tem a Eurocopa rolando agora, inclusive. Sim. Tem Copa América, aí final de semana enxurrada de times mineiros em campo e a gente espera que seja uma rodada melhor do que a anterior. Isso aí, bancada hoje extremamente qualificada, né? Sara Zeferino, Bruno Garcês mais uma vez conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui na TV Horizonte. Estava com saudade de vocês aqui. Que bom, né? Nós também. Com a equipe maravilhosa da TV Horizonte. Muita coisa para falar do Brasileirão, né? Muita coisa para falar da Copa América também, está pegando fogo. Ontem nós vimos o craque Messi perder um pênalti, então vamos falar muito sobre isso. Essa classificação suada da Argentina na Copa América. E ele voltou, o grande narrador Roger Luiz. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Aelton. Obrigado a todos de casa. Prazer participar mais uma vez do Placar. Como disse o Bruno e a Sara, né? Disse muito bem, aliás, no início do nosso programa. O programa promete, né? Vários assuntos, Copa América, Cruzeiro, Atlético, América e também a Euro, né? Já tá rolando, hein? Tá rolando. 0-0 por enquanto, hein? 7 vou ligar minutos. Você vai igual o Marco Antônio Brook, né? Exatamente. Tá, isso aí, a Alemanha e Espanha também que jogassem. Nossa, rapaz. Que jogasse. Ontem eu encontrei com uma pessoa que falou que nos assiste por aqui e a família nos assiste na Bahia. Então é o Brasil inteiro ligadinho, mas ligadinho mesmo aqui no PH. Espalha essa notícia, tá muito bom, muito legal. Pessoas extremamente competentes aqui nos comentários. E vamos começar com o Atlético, que enfrenta o Botafogo. Ai, meu Deus, no próximo fim de semana, domingão, 8h30 da noite. Que horário, hein? Pelo amor de Deus. E pode contar com o retorno do meia Alan Franco, que foi eliminado na Copa América pela seleção. Ele estava na seleção do Equador, né? A Argentina despachou todo mundo. Foi ontem, quinta-feira. Quem vocês colocariam no meio campo titular? Tá na tela aqui, ó. Olha só. Brasileirão, Série A, 15ª rodada. Botafogo de um lado. Esse aqui dá um problema pro Atlético. Atlético do outro. Newton Santos, 8h30 da noite. Gente, que horário ingrato, ruim, péssimo. Tudo que podem fazer de ruim, fazem com o Atlético, né? Não, esse ruim. Horário aí é Gostou, muita Sara? sacanagem, né? É ruim pra todo mundo, né? Pra quem trabalha, pra quem joga, pra quem assiste de casa ou do estádio. Esse horário aí, domingo à noite, é horrível. Mas assim, tirando essa circunstância, né? Esse presentinho ruim aí que a CBF deu, eu acho que o Atlético tem um jogo difícil pra tentar essa recuperação. A gente sabe que o Botafogo é pedra no sapato do Galo há muito tempo e, infelizmente, o Atlético vem num momento muito delicado, né? Um momento em que, acho que desde o último jogo, o Milito passa a ser questionado
sobre algumas improvisações que faz nessa escalação inicial. E esse jogo contra o Botafogo é um momento que esses questionamentos podem aumentar ainda mais, né? O Botafogo lutando lá na parte de cima da tabela, mas não jogou muito bem contra o Cuiabá. Não foi um futebol muito vistoso por parte do time carioca, só que do outro lado o Atlético joga um futebol pior ainda, né? Verdade. Futebol muito questionável, que em 6 jogos sofreu 15 gols. Então, assim, é um jogo muito difícil para o Atlético fora de casa. Um dos maiores especialistas do futebol sul-americano está aqui, Obrigado. Bruno Garcês. Alan Franco foi eliminado. Precisa voltar, já que ele é equatoriano, está aqui no futebol sul-americano, resolve o meio-campo do Atlético. Ele era titular, né? Será que chega para entrar e resolver? A questão principal, né, do trabalho do Milito, que muita gente questiona, é como ele montou um time titular muito forte e que se entrosou, entendia como que ele queria o jogo, e que quando ele perdeu essas peças, o time sentiu muito. Né? E o banco de reserva não soube trabalhar a mesma intensidade, principalmente na marcação, que eu vejo que é o grande problema do Atlético, é na marcação. Tomar tantos gols aí, porque o sistema defensivo não é a defesa em si, é o time inteiro que marca. Sim. Né? Então, quando perde um meio de campo tão polivalente como é o Alan Franco, como é um Zaratio, como é o Otávio, que voltou agora, que, graças a Deus voltou, né? Mas o time perde muito na intensidade, na hora que vai atacar e na hora que vai defender principalmente. Então, a defesa a gente sempre fala que começa lá na frente, pelos atacantes. Né? E você perdeu um meio de campo como o Alan Franco, que encaixou, que entendeu como funcionava o esquema do Milito. Né? Então, a volta dele é especial demais para o time, né? Tem que aproveitar. Ele vai fazer uma viagem longa, né, dos Estados Unidos para cá, mas eu espero que esteja com condições. Né? Ele tem até um desentendimento lá com o Grueso do Equador, lembro que ele chegou a discutir em campo, depois falar que está tudo bem, mas o Alan Franco é um cara que se entrega muito, é um cara que está ali, está sempre presente para o jogo do Milito funcionar, para a distribuição de jogo, para a marcação. Eu acho que isso que é fundamental na volta do Alan Franco para esse time do Galo. Dá um pouquinho mais de intensidade nessa marcação, que ela precisa para ontem isso, para ontem. Uhum. Ô, Roger, você que descreve tão bem os lances, né, para as pessoas que estão em casa pelo rádio, você desenha o jogo, o que está acontecendo ofensiva e defensivamente, o que você acha que está faltando para esse Galo dar uma melhorada mesmo? É nessa linha do Bruno? Você acha que tem que ter mais alguma coisa? O que o Milito tem que resolver lá dentro? Como disse muito bem o Bruno, é a questão da marcação, né? Quando houve esse desmonte praticamente da parte defensiva do Galo, principalmente, né? Hoje o Atlético, eu digo nós que, né? O Atlético, obviamente, o Galo hoje tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. Isso é um absurdo. Verdade. No passado, o Atlético, nós terminamos como a melhor defesa do BR 2023. Esse ano, até o momento, o Atlético é a terceira pior defesa do Brasileirão. Então, acho que com essas contratações, a vinda do Lianco, possivelmente o Xerife Alonso voltando, sim, mas o retorno do Alan Franco, dando essa contenção à frente, à parte defensiva, eu acho que o Milito consegue consertar pelo menos esse sistema que é tão importante, porque tem aquela máxima do futebol, né? Time campeão, um bom time campeão sempre começa com a defesa. O Atlético tem uma péssima defesa no momento. A gente sofreu com o Palmeiras, sofremos com o Flamengo, sofremos com o Vitória. Eu acho inadmissível pela qualidade técnica, pelo elenco, pela folha salarial, a gente tomar de 4 do Vitória fora de casa. Verdade. E dentro também da Arena MRV com o Flamengo. Mas são dois adversários mais difíceis, talvez, entre aspas, ou bem páreos com o Galo para brigar pelo título, mas contra o Vitória, se sofrer de 4, mesmo sendo fora de casa, é um absurdo. Então, acho que começar com uma defesa bem sólida, como a gente estava no ano passado, acho que o Galo tem tudo para deslanchar, com a volta também de importantes jogadores, como o Arana, provavelmente, quem sabe, nos próximos dias. A Sarinha, ela é responsável por ajudar o Atlético a melhorar também. Você pode convocar o Padre Adilson, porque você viu que foi só ele dar a benção que o Cruzeiro melhorou, né? Ronaldo saiu, veio o Pedrinho. Verdade. Né? Convoca o Padre Adilson urgente, ele é atleticano. E ele tá pertinho, no Dom Bosco. Padre Adilson Leite, vem aqui, pelo amor de Deus. Né? Eu tenho que convocar para o Atlético e para o América também, né? Também. Porque a situação tá complicada tá aqui em BH. mais ou menos igual. Apesar dessa boa notícia do retorno do Alan Franco, o Atlético comunicou nesta quinta-feira que o goleiro Everson passou por uma cirurgia. É difícil, né? Foi ontem à noite lá no Mater dele, sofreu uma fratura de luxação exposta no dedo mínimo da mão esquerda. A outra que estava com problema era a direita, agora é na esquerda. Everson se recuperava de uma infecção lá do dedo mínimo da outra mão, né? E vinha treinando com bola quando sofreu essa lesão. Ontem foi no finalzinho da tarde, né? Nós fomos pegos de surpresa. Aí fica a pergunta, eu conversava em off lá fora, Sarinha, com o Bruno, conversava com o Roger também. O Atlético tem que trazer um goleiro, porque o Vitor já disse que não vai trazer, mas você acredita que tem? Afinal de contas, é um Libertadores aí, vale o ano do Atlético. Como é que fica essa situação?
Assim, mas não vai trazer, né? A gente tem que lidar com a realidade aqui, né? Eu acho que o próprio Vitor já fala e o Atlético tem outras posições que tem que priorizar, né? Talvez nesse momento em que a janela vai abrir aí em breve, né? Já na semana que vem. Então, o Atlético tem que dar essa oportunidade para o Matheus Mendes, que já vinha atuando, né? Já vem atuando nesses últimos jogos. A expectativa é de que o Everson voltasse em breve, mas aí todos somos surpreendidos por essa notícia ruim, né? Uma cirurgia na mão esquerda, provavelmente 1 mês e meio no mínimo fora, né? Dos gramados aí, vai demandar um tempo de recuperação muito grande, mas eu acho que não tem que pensar em goleiro não, mas de certa forma tem que fazer uma energia e uma oração muito forte, porque perde muitos jogadores por lesão, né? Perde também para as seleções que convocaram os atletas do Atlético e agora perde mais um desfalque importante. O Everson é top 5 goleiros do Brasil hoje, né? E perder ele nesse momento é muito delicado, mas a oportunidade surge aí para o Matheus Mendes, o garoto da base, se destacar debaixo das traves do Atlético. Um grande time começa com um grande goleiro. O Matheus Mendes ainda é muito inexperiente para pegar uma Libertadores, né, contra um São Lourenço del Magro, né, um jogo difícil, eliminatório na Libertadores. E aí, o Vitor tá certo ou tá errado? Tem que trazer, não tem que trazer, Roger? Eu sou contrário, obviamente, da Sara, respeito a posição dela, mas eu traria um goleiro mais experiente até pela questão da Libertadores, como você muito bem pontuou. É claro que não temos bons nomes disponíveis no mercado, tanto brasileiro quanto sul-americano, mas uma análise hoje mais cedo que eu estava acompanhando nas redes sociais, principalmente no Twitter, a Massa pedindo Grohe. É muito difícil ele vir. Mas um nome que me agrada, não seria, claro, o ideal pelo plantel que o Galo possui, pelo momento do Atlético, mas seria o Gatito. Teve uma boa passagem em determinado momento pelo Botafogo, está com 36 anos, poderia talvez ser esse goleiro para suprir, por enquanto, a ausência do Everson. Não vou colocar a culpa totalmente no Matheus Mendes, mas para mim teve bolas defensáveis contra o Palmeiras e contra o Flamengo. A culpa não foi dele, é bom deixar isso bem claro, mas eram bolas defensáveis em alguns momentos, principalmente um chute do Bruno Henrique contra o Galo. Eu acho que dá para o Matheus Mendes. Então, não sei se houve uma questão emocional dele, que houve um peso maior, né? Está voltando, ou está começando a ser titular nesse momento difícil do Everson. Aliás, é um momento que ele passa não somente físico, mas mental. Sim. Talvez, é até meio chato do que eu vou dizer, mas o momento, a mares que vem para bem. Talvez seja até um momento legal para o Everson dar uma descansada, voltar o pensamento no lugar, porque ele estava muito emocionalmente abalado. A gente viu naquela entrevista, no seu choro e tudo mais. Então, acho que com essa saída do Everson momentânea, e eu acho que o Matheus Mendes, infelizmente, houve essa situação de algumas, não vou dizer falhas, mas erros de posicionamentos contra o Palmeiras e o Flamengo, eu tentaria um outro goleiro. Aproveitando seus conhecimentos no mercado sul-americano, Bruno, goleiro para o Atlético, tem alguém? Por incrível que pareça, eu lancei hoje no meu canal. Eu não estava pensando nisso, tá? Vou deixar bem claro. Eu lancei hoje no canal 14 nomes de goleiros com potencial para jogar aqui no futebol brasileiro, que estão no futebol sul-americano, né? Eu até vou mandar para o Roger depois, às vezes ele gosta de um outro nome aqui, quem sabe, né? Mas tem de tudo, né? Tem goleiros mais experientes, tem goleiros jovens que podem, às vezes, mais para frente estourar, mas eu concordo mais com a Sara. Vamos pensar aqui, um mês e meio de volta do Everson. O jogo do São Lourenço de Almagro, vou ser bem sincero aqui, não é um jogo para meter medo. A gente não está enfrentando um River. Sim, verdade. Tá? Então, eu sou bem sincero que o São Lourenço está passando por problemas lá também, né? Se eu falar dos problemas do São Lourenço, a gente fica até o final do programa. Perdeu o jogador. Mas eu acho que o Atlético consegue enfrentar um São Lourenço com o Matheus Mendes. Eu acho que tem que dar confiança para ele. Eu acho que eu concordo com o Roger, ele tem falhado, principalmente em posicionamento, eu observo muito isso. A bola veio fácil para o meio do gol. Não, o goleiro estava bem posicionado. Às vezes é o goleiro bem posicionado que faz a jogada ser mais tranquila. Então eu acho que o Atlético não precisa contratar um goleiro. Agora, sim, vai passar sufoco se o Matheus Mendes tiver com alguma lesão. Aí cadê o planejamento? Eu acho que o erro de planejamento está lá atrás. Antes de chegar nessa parte aqui agora. Infelizmente agora todos estão sofrendo com isso. Até o Botafogo mesmo está sofrendo com lesões e tudo. Então é difícil. Eu sou totalmente contra essa parada o Campeonato Brasileiro tinha que ter parado para jogar a Copa América. Eu sou totalmente contra isso. Mas agora estão sofrendo, os clubes assinaram lá, ok, vamos lá, vamos jogar? Então beleza. Então agora sofrem com as consequências, infelizmente. Né? Agora eu acho que o Atlético, para mim, pode ficar com o Matheus Mendes. Agora, se a gravidade, se a volta for mais lenta do Everson, aí sim eu acho que o Galo tem que pensar num outro goleiro.
Sim. 1 mês e meio, acho que dá para segurar as pontas. E ainda atualizando sobre a situação do departamento médico do Galo, né, do Atlético, vamos atualizar aqui essa quinta-feira a situação do Maurício Lemos, que para mim não faz muita diferença no Atlético não. Tá aí o Saravia que está fazendo uma grande diferença positiva, que seguem em recuperação. Os dois fazem falta para o Milito, Sara? O Saravia faz muita falta, né? A gente vem comentando aqui no Placar Horizonte que era o destaque mais positivo e o jogador que mais ganhou brilho nas mãos do Milito, né? E ele vinha sendo um dos principais, uma válvula de escape mesmo do Atlético pelo lado direito. Ele sempre muito aguerrido, né? Defensivamente falando, tirava muitas bolas, realizava muitos desarmes ali pelo lado direito da defesa. E depois que ele sai, a gente vê o Atlético sofrendo mais com esse aspecto defensivo, né? Eu concordo com você quando você diz que o Lemos não faz muita diferença, mas o Saravia, para mim, é um jogador que o Milito deve estar contando os dias para o retorno dele. Bem, e ainda falando do Galo, neste fim de semana temos a final do Minas Ball. Nós tivemos aqui o presidente na semana passada, né? Entre Galo e América. Às 14h, o diretor de futebol do Fala Galo, do futebol americano do Galo, né? Mandou um recado para o nosso Placar Horizonte. Fala com a gente, seu Joaquim. Fala pessoal, aqui é o Coach Quinas, diretor esportivo do Galo Futebol Americano, e estou aqui para fazer um convite para todos vocês assistir o novo jogo da grande final, o dia sábado às 14 horas. O jogo vai ser feito no estádio da Universidade Universo, ok? O jogo vai ser transmitido também pelo Band Sport em YouTube. Aí esperemos vocês na arquibancada torcendo pelo futebol americano. Aqui é Galo. É isso aí, palavra importante. Você pode participar conosco também pelo WhatsApp no 971669238. Aquele intervalinho rápido e voltaremos já. E estamos de volta com o Placar Horizonte. Você participa conosco pelo WhatsApp no 971669238. Para com essa fumaça aí, senhora Sara Zeferino. O que o pessoal está dizendo? O pessoal já está com medo de domingo à tarde. Meu viu? Deus. Aqui ó, o Osmar do Nova Granada. Boa tarde. Só de pensar que o Neres vai jogar domingo me dá até medo. Sábado vai dar Uruguai, 2-0. Dali Argentina, falou aqui o Osmar. Opa. Vamos torcer, né? Vai torcer contra o Vini Júnior. Quer dizer, isso Vini aí. Júnior tá fora também, então tá tranquilo. Agora vamos falar... Só mais um aqui, ó, sobre o Alan Franco, né? A gente comentou do retorno dele, depois da eliminação do Equador. Boa tarde a todos. O Alan Franco não resolve o problema do Atlético, não. O Atlético precisa de mais qualidade. Quem mandou essa foi o Vicente Paulo. O Vicente sempre participa conosco aqui. Agora vamos falar do Cruzeiro, que enfrenta o Corinthians no Mineirão com casa cheia, tá? Domingo, 4h. E a Raposa está acumulando aí 6 vitórias em casa. Eu tenho tanto medo de falar disso. Eu falei com a Sara, quando tem sequência invicta, assim, é complicado, né? Então, o Campeonato Brasileiro, 15ª rodada, serviço do jogo Cruzeiro e Corinthians, que venceu ontem, 4h. A torcida já comprou um monte de ingressos. Parece que é mais de 50 mil a expectativa para esse jogo. Roger, barulho vai ter demais lá no Mineirão, né? Vai. E pelo momento do Cruzeiro, a gente tem que ser realista, né? Eu acho que o Cruzeiro briga por situações grandes no Campeonato Brasileiro. Esse embalo de 6 jogos, a gente sabe que no BR é muito importante. Sim. Ainda mais uma reta final de primeiro turno. Pelo time que possui e pelo que está projetando, principalmente no Campeonato Brasileiro, claro, tem outras competições, mas o brasileiro principalmente, eu acho que o Cruzeiro pode muito bem segurar talvez uma 5ª, 6ª colocação, brigar talvez pelo 4º, 3º lugar. Vindo com boas peças agora no segundo turno, nessa abertura de janela, eu acho que as entradas vão se encaixar melhor ainda. O Cruzeiro vai brigar muito bem, ainda mais com a torcida abraçando, né? A torcida indo ao estádio, lotando o Gigante da Pampulha, dando essa força ainda mais para o lado azul da Lagoa. O Cruzeiro vai bem no Brasileiro, tem tudo para isso acontecer ainda mais. Pois é, vamos ver se vai dar certo. E aí, acredita no Cruzeiro? O pessoal tá pegando o pé do Seabra, hein? Mas é porque eu também tenho minha visão, que acho ele um pouco limitado em alguns momentos. Tá? É um bom técnico, faz um bom feijão com arroz, para mim faz.
Só que ele é um pouco limitado. Virão figuras interessantes. O Cruzeiro foi muito bem no mercado. Sim, sim. Até o Abel Ferreira falou outro dia, falou que o Cruzeiro foi muito bem no mercado. A gente sabe por quê, né? Tem quem está por trás disso tudo. Verdade. Mas o Cruzeiro irá se reforçar. Mas nesses trancos e barrancos entre Copa América, lesionados, acho que o Cruzeiro saiu bem. Teve a derrota para o Criciúma, ok. Acho que é mais ou menos é normal você pensar que você poderia sair com empate, uma derrota lá do Heriberto Ursi. Mas eu acho que, no geral, eu vejo o Cruzeiro que saiu bem nessa fase, né? Pega um Corinthians que venceu depois de muito tempo sem ganhar nada, está com troca de técnico, não se sabe se vai vir o Carille ou se vai vir o Ramon Dias. Venceu muito graças à garotada e a alguns jogadores interessantes que tem, como o Garro, que fez dois golaços. Né? E, assim, mas venceu nisso, na raça. Não é um time organizado, é um time que se perde durante os 90 minutos. Se o Cruzeiro estiver focado e fizer o feijão com arroz, que tem feito em alguns jogos aqui do Brasileirão, consegue minar o Corinthians e consegue ter um placar favorável e aí controlar a partida. Com a torcida em volta, você controla um jogo desse. E aí você ganha mais 3 pontos num adversário que hoje eu vejo o Corinthians em baixa, muito por causa da desordem técnica que teve lá. Então é uma boa chance de vencer o Corinthians, que tem bons jogadores. Então acho que o Cruzeiro, no final das contas, resumo da ópera, o Cruzeiro fez uma fase turbulenta do campo de todos os times brasileiros muito boa. Agora, o detalhe importante, Ailton, é o mandante, cara. A receita não é tão difícil do Campeonato Brasileiro. Quando você é um bom mandante, o resultado acontece, está aí. Sim. Impressionante como o Cruzeiro, em situações dentro de casa, né, vem em vitórias, consegue jogar bem, não somente vitórias, mas jogar bem. O exemplo contra o Fluminense. Sim. Então, o fator mandante é de super importância no Campeonato Brasileiro. Eu acho que se você faz bons papéis dentro de casa, você consegue algo maior no Campeonato Brasileiro. O Atlético, por exemplo, é o contrário. Jogos que o Galo perdeu dentro de casa, no ano passado principalmente, era para possivelmente ser campeão, talvez um vice-campeonato, se não tivesse perdido jogos fáceis, talvez, entre aspas, dentro de casa. O Cruzeiro não. Esse ano vem abocanhando todas as partidas dentro de casa. E isso está escrito, está claro aí na tabela. Verdade. Desde a derrota para o Bahia, o técnico Fernando Seabra não conseguiu utilizar os titulares da defesa. E agora, mais uma vez, ele não conta com o grande zagueiro João Marcelo. Qual deve ser a linha de defesa? Eu sei que o Nery, você não quer essa linha. Não, mas aí a outra opção é o Vidalba, né? Que tem baixa estatura. Aí o Pedrão, mete o Pedrão lá, tem que dar uma chance pro garoto, gente. Vai. É mais fácil ele jogar na pelada aqui da TV Horizonte do que nesse time do Cruzeiro hoje, né? Porque não tem oportunidade o garoto. Seabra não dá chance pro garoto. Pois é, né? Então assim, eu acho que o Seabra, ele até comentou no último jogo, ele tentou justificar o porquê do Neres, né? No lugar do Zé Ivaldo, que não atuou na última partida. E aí ele disse que não queria jogar o João Marcelo para o outro lado da zaga. Só que agora o João Marcelo é o desfalque. Teoricamente o Vidalba poderia atuar ali pelo lado esquerdo, correto? Só que o Vidalba, ele tem uma baixa estatura, né? Se eu não me engano é 1,74 do... 76. 1,76 do Vidalba. E o Corinthians, por outro lado, já tem zagueiros com uma estatura um pouco maior. E aí, colocando na jogada de bola aérea, que a marcação do Cruzeiro já é ruim, você tem um zagueiro de baixa estatura, 2 volantes também de baixa estatura, acho que o Fernando Seabra não vai querer correr esse risco. Então, provavelmente, ele vai de Neres para o desespero de alguns cruzeirenses, mas, sinceramente, na minha opinião, eu acho que o Neres nem comprometeu tanto no último jogo. Eu acho que ele não comprometeu tanto, mas é um jogador que você sempre fica com uma interrogação, né? Qual o momento que ele vai cometer um erro? Qual o momento que ele vai deslizar? Sendo que o João Marcelo já é totalmente contrário. Você sente um zagueiro muito seguro, né? Então, o Seabra, coitado, ele também está penando nesses últimos jogos, não está tendo essa linha defensiva toda completa como ele começou, né? Aqui deu 100% certo na cabeça dele e também em campo. Mas eu acho que eu iria com o Neres, dentro das opções que tem. Pois é. Olha lá, né, Cruzeiro? Mais uma dentro de casa, vamos manter essa boa sequência, porque é importante e lá na frente é que a gente vai ver que faz toda a diferença. Agora falando aí sobre o América, que enfrenta o Operário neste sábado, às 11 horas da manhã. Esse horário já é bom. O Coelho não vence há 3 jogos e busca voltar à liderança e conta com o retorno de Matheus Henrique e Moisés. Moisés, cabeça no lugar, viu? São jogadores que podem fazer a diferença, senhor Roger Luiz. Está na tela aqui, América e Operário no Independência amanhã.
Com certeza. Pela qualidade técnica do Moisés, principalmente, né? Eu acho que o América não tem uma dependência do Moisés, como o Galo tem às vezes do Hulk, o próprio Cruzeiro tem do Matheus, mas o Moisés é um jogador de suma importância para a equipe do América em questão tática também, não na sua qualidade, né? Na técnica, mas na tática também. E o América, nesses 3 últimos jogos, surpreendeu, né? Sim. A gente esperava disparidade, quem sabe, na liderança frente aos seus adversários, até pelo bom início do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tomara que o Coelho volte a se recuperar no BR da Série B, porque tem tudo para subir, para voltar à Série A. Pois é, o técnico Cauã de Almeida continua com alguns desfalques. Os laterais Marlon, o Daniel Borges, o Benítez, infelizmente, não deve jogar mais esse ano, Rodriguinho, os atacantes Vinícius e Felipe Azevedo. Agora também o zagueiro Júlio, que sofreu uma lesão de ligamentos do joelho direito. A bruxa está solta no América. É favorito? E tem alguém no Sul-Americano aí para contratação, que são 3 que estão vindo, né? Quem é que cabe no bolso do América? Eu acho que a grande pergunta é essa. Quem é que cabe lá no bolso do salão agora? Tem jogadores assim da experiência do Martim Benítez. Até na época que o Martim Benítez machucou mesmo, algumas pessoas vieram perguntar se tinha algum jogador sul-americano com a experiência, com a rodagem do Benítez, que fizesse a diferença, né? Tem jogadores interessantes aí no mercado sul-americano que você consegue até mais barato, né? Até mais barato que o Benítez, né? Agora, aí só o América me ligar, né? Ou então contratar, conversar com o Léo Gomide. Inclusive o Léo Gomide foi contratado há pouco tempo. O Léo Gomide está lá. É um cara sensacional, inteligentíssimo. Grande profissional. Né? E que pode fazer esse trabalho de mercado muito bem para o América. Agora, com relação à pergunta que você tinha feito do Moisés, eu vi alguns jogos do América, inclusive no estádio, a importância do Moisés para a movimentação do Alê e do Juninho. Sim. Como ele, na volta dele ao América, como ele ajudou aos outros jogarem, o meio de campo do América começou a funcionar mais. Você nem via muito Moisés rodando muito o meio de campo. Você vê ele é mais lento, jogador mais experiente e tudo mais. Mas você vê como que ele ajuda os outros a se movimentarem. Divide responsabilidades. Exatamente. Né? O Alê melhorou com ele. O Juninho teve mais liberdade para subir. O Juninho, eu sou fã do Juninho há anos. Choveu uma jogador sensacional. É um jogador subestimado aqui no futebol brasileiro. Também e na imprensa mineira. Pouca gente fala dele. Né? Eu inclusive, já trabalhei com mercado de análise. Tem analistas de mercado, scouts, que falam, cara, eu sou impressionado com os números do Juninho. E como um time grande lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, contrata esse jogador. Eu sou fãzaço dele, já acompanhei ele em campo, já fiz scout dele também, mas eu acho que o América ganha muito com a volta do Moisés nesse sentido. O Juninho, ele tem velocidade, ele sabe finalizar muito bem. Fez o gol contra o Goiás. Né? Ele tem muito pulmão. O Juninho, na minha opinião, é um jogador completo. Vamos agora então para um breve intervalo. Você pode mandar a sua mensagem no 97166-9238. Daqui a pouquinho estamos de volta. E estamos de volta com o Placar Horizonte. Agora vamos ler algumas participações no WhatsApp, Sarinha. A fumaça continua subindo ali. Temos aqui, ó. A Elton, acho que temos que pôr os pés no chão. Essa turma toda que chegou no Cruzeiro vai precisar de um certo tempo para assimilar novamente o futebol brasileiro. É o Nelson de Sabará, mandando saudações celeste aqui pra gente. Tem mais uma participação aqui também, ó. Robson Pierre Carvalho, lá de Juiz de Fora. Oi, Sara, graças a Deus que o Guilherme Arana volta na segunda-feira. Tá colocando aqui, ó. Aí, eu senti uma secada. Pra bom entendedor, né? Meio pinga letra aí, ó. Segunda-feira para ajudar o Galo. Abraços, o Robson mandou aqui. A última participação, vamos lá, ó. Boa tarde, galera do PH. O Galo bem escalado. Cada jogador na sua posição, vai dar tudo certo. Vamos, Galo, eu ainda acredito. É o Geraldo Queiroz, de Betim. Grande Geraldo, Deus abençoe. A 14ª rodada do Brasileirão foi encerrada nesta quinta-feira e a gente confere aqui os gols da noite de ontem. Vamos curtir? Um pouquinho de fumaça, né? Palmeiras e Grêmio, muita fumaça, né? Mas olha, o Pavon, ex-Atlético, fez uma grande partida, Pavon, viu? Hein? O bom é que o uniforme do Palmeiras dá para ver bem, né? Exatamente. Marca texto. Mas olha só, para quem ligou a televisão depois, até assustou, né? O Grêmio abriu 2-0. Aí o Estevão deu um passe lindo também, né? E depois vai fazer um belo gol. O gol de empate do Palmeiras, né? O garoto tá brilhando. Esse é o gol do Estevão, né? Lá, driblou até o juiz, olha lá. Que golaço, né? Esse menino tem muita classe, né? Impressionante. É muita classe, joga demais. E a torcida pegando no pé do Renato Gaúcho, vocês viram?
Gente, tem que parar com isso. O torcedor tá vendo também, é muito... O Grêmio Muito passional, vem numa né, situação complicada, gente. Não vai É, ganhar tem que- ritmo assim tão facilmente. exatamente. Não. Então, acho que tem que ter uma certa paciência com o time do Grêmio, porque É difícil, foram né? os desfalques, muitos jogadores de fora, o problema todo do Rio Grande do Sul, né, da logística do Grêmio, tá jogando fora ainda, né? Sim. Verdade. Então, é complicado. Eu não pegaria no pé nem do Tchatcho Kudê, nem do Renato Gaúcho. Não é São momento para situações isso, bem né? complicadas. Exatamente. E também teve ontem Bahia e Juventude, né, onde o Bahia venceu a Juventude, gols na tela também. Agora a campanha que o Bahia faz é surpreendente. Sim. É impressionante o Dentro bom de trabalho casa que também o Rogério Bahia faz uma Incrível. grande campanha, né? Gente, eu estava presente no jogo do Galo contra o Bahia em 2021, no título, né, daquele bicampeonato. Que isso, A hein? torcida do Caio Bahia Alexandre. é fantástica, é muito Não. diferenciada. E eles estão com uma chave lá tipo, quase o eu acredito, né, deles. É impressionante. Pode acreditar que eles estão empolgados, sim, Sim. com essa campanha. É um bom trabalho do Rogério Ceni e alguns jogadores jogando muito bem como o Tassiano. Aí tem o Sim. jogo do Inter. O Fluminense O ao gol do Ganso Ganso. fez um gol que eu vou Até te que falar. enfim, viu? Ganso, acordou, hein? O Fluminense chutou ao gol, né? É algo fantástico E o mesmo. golaço do Garro. Ontem teve até um meme, É, né, o Galo que também o fez um técnico golaço. novo do Fluminense é mais novo que o plantel, né? Exatamente. É verdade. É o Corinthians vencendo por 2-1, né? Mas esse gol do Garro, rapaz, pintura. De primeiro, gente, que gol maravilhoso, Golaço. hein? É só quem sabe, né? Qualquer um que faça gol, não. Exatamente. É um pênalti. Mas aí que está o problema do Corinthians, que eu falei aqui. Ele se perde um pouco, às vezes, no jogo, a marcação não é a mesma, né? Então, vai sentir um pouquinho essa falta de técnico, focar nos 90 minutos. Mas aí o gol na raça, né? Foi do garoto, né? Do Giovani. Sim. Mas você É, acha que foi o de fator 3 a 2, psicológico né? pesa no Corinthians pelo aumento do extracampo ou não? Pesa durante os 90 minutos. Acho que o time até entrou com uma certa força no início, mas depois se perdeu. Isso aí falta foco, falta um técnico ali, falta uma organização do time. Por isso que eu acho que o Corinthians, aí que o Cruzeiro tem que aproveitar. Aí o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento de instabilidade do time durante os 90 minutos. Pois é, e com o encerramento dessa 14ª rodada, vamos ver como ficou a tabela do Campeonato Brasileiro, como diz o Roger. O BR, olha só, Flamengo, Flamengaço, o famoso Mengudo, líder absoluto com 30, Botafogo segundo com 27, Palmeiras, é surpresa o Palmeiras na terceira colocação com 27? Não, tá Não, perto, não, já né? próximo, não. Bahia, Aí é Esse aí é surpresa, surpresa, né? é. 27 pontos. Quinto é o São Paulo, também é surpresa, tá jogando muita bola. Conseguiu se Favorito organizar, né? ao título da Libertadores, viu? Também acho. É. Sexto, o Atlético Paranaense, 22. Sétimo é o Bragantino, 22. Oitavo é o Cruzeiro, com 20. Nono é o Fortaleza, também 20. E o Internacional, que para mim é a maior surpresa de todos, com 19, com 2 jogos a menos. Sim. Né? Tá É, muito bem o impressionante. time do Internacional. Virando a página, 11º, o Atlético, 18 pontos. Criciúma, 12º, 16. Surpresa também. Subiu, é. Sim. Todo mundo achava que estaria bem mais embaixo. Tem jogos a menos também, tem 12 só. Exatamente. 13º é o Juventude, 16. Ao Vasco acordando, 14º com 14 pontos. 15º é o Cuiabá, 16º é o Vitória. Aí nós temos Corinthians na zona de rebaixamento, junto com o Grêmio, Atlético Goianiense e o Fluminense ainda na lanterninha. Esse Z4 pra mim é surpreendente É, também. total. Agora vamos ver se vai ter virada de mesa igual em 97, né, Fluminense? Pois é, todo mundo já olha aí direitinho os jogadores inscritos, É, né? Já dá vamos uma dar uma olhada. checada aí com antecedência, porque senão algo vai acontecer novamente. Isso acontece. E vamos falar então da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir aqui os jogos do final de semana. Tem muito jogo legal, tá? Tem muito jogo bacana. Vamos para a tela? A gente vai ter muitos jogos que podem movimentar bastante, né? A tabela do final de semana, mas pra mim eu vou ficar de olho aí em quem luta ali para sair do Z4. Eu acho que A briga ali tá boa, né? assim, não é, como eu disse aqui ontem, não são jogos com qualidade para você assistir, brilhar os olhos, né? Você sai de uma Eurocopa para assistir o Campeonato Brasileiro, é um choque de realidade. Mas eu digo no sentido de emoção e o futebol como entretenimento, assistir esses times que estão na segunda parte da tabela tem gerado aí uma expectativa boa, muita emoção no Campeonato Vai ser Brasileiro. jogo tipo do Corinthians, né? No finalzinho um gol, né? Exato, É nesse exatamente. nível que a Sara está falando, né? De sofrimento, de emoção. Eu também não espero jogos maravilhosos, taticamente, Sim. nada, não. Mas são jogadores... Eu assisto o Campeonato Boliviano, gente. Eu vou assistir o jogo do finalzinho do campeonato, a zona do rebaixamento brasileiro. Não, eu vou assistir, é maravilhoso. São Paulo e Bragantino, Flamengo e Cuiabá. E aí? Pra mim dá São Paulo e Flamengo.
São Paulo, Bragantino, São Paulo. São Paulo e Flamengo. Tem São como, Paulo e Flamengo. Fortaleza e Fluminense, e aí, o que vai dar? Fortaleza. O Fortaleza. Fluminense tá Fortaleza. assim, você assiste o jogo do Fluminense e é muito triste de ver. Tanto que quando o Ganso fez esse gol, muita gente fazendo piada na internet, né? E foi um belíssimo gol, inclusive, do Ganso, mas assim, você vê que não cria mais nada. Com o Diniz já era ruim. Com o Mano Menezes, eu acho que tende a piorar. Eu também acho, a retranqueira do caramba que vai ser. Exatamente. Juventude e Grêmio. Esse jogo, eu Um acho que clássico o do Sul, né, empatezinho. praticamente é. O Juventude é pai do Inter, né? Eles falam muito lá. Do Grêmio, eu já acho que o Grêmio pode tirar uma vantagem ali. E jogando em Caxias, né? Acho que o Grêmio passa. Inter e Vasco. Nesse momento, Um empate, talvez, né? ou talvez um Vasco. Acho que talvez o Mas Vasco acho que vou torcer consiga pro ganhar. Vasco não, porque se o Vasco vence, vai 17, o Galo tá com 18, jogo difícil contra o Botafogo. É. O Atlético pode cair ainda mais a tabela. Vitória e Criciúma, então. Rapaz, Vitória como mandante? Acho que que Vitória. Vitória como mandante. Se Vitória. fosse o Criciúma como mandante, eu apostaria Exato. no Criciúma. Exatamente. E tem desafio de rubro-negros também, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Foram times embaixo. Isso que eu ia falar. Tá vendo? São jogos que você... Quando você fala o jogo, a gente já fica... Então, porque não promete muito futebol, E dá mas... pra se perceber que vai ser o Campeonato Brasileiro mais equilibrado até o momento. Verdade. Tanto na parte de Exatamente. cima quanto na parte de Eu vou no baixo. Atlético Goianiense, porque o Atlético Goianiense até tem volume de jogo, mas perde muito gol. Sim, Eu acho que pra mim ganha. Beleza. verdade. Teremos Palmeiras e Bahia também, que é outro grande jogo. E agora vamos mudar a nossa caminhada aqui, vamos mudar a chavinha para falar da seleção brasileira que vai enfrentar o Uruguai. A Sara tá doidinha com esse jogo. Vai ser no sabadão pelas quartas de final da Copa América. Vocês acham que o confronto vai ser tranquilo, vai ser difícil? Como é que vai ser? A Sara, eu já sei a posição dela, mas expõe aí para os telespectadores. Tranquilo não vai ser, né? Tranquilo não tem sido até aqui para a seleção brasileira e esse jogo contra o Uruguai certamente vai ser o maior desafio até aqui. Eu acho que, como pegando 11 contra 11, a seleção brasileira tem uma vantagem porque individualmente tem mais qualidade, tem mais potencial, tem jogadores que são destaques em competições muito difíceis na Europa. Então, para mim, a seleção brasileira leva vantagem nesse aspecto. No entanto, é um trabalho novo do Dorival Júnior, né? Um trabalho recente, ainda com poucos jogos. Não perdeu, né? Até aqui o Dorival não perdeu, mas até aqui também não convenceu o trabalho dele. Mas eu acho que se o Brasil vencer contra o Uruguai, ganha muita confiança. E eu acho, particularmente, acredito que vai vencer mesmo sem Vini Júnior. E espero que o Savinho possa ter uma oportunidade, talvez o Endrick também, pintar nessa seleção por mais tempo, porque até aqui em 3 jogos na Copa América ele só teve 30 minutos, né, em campo. Então espero que possa ter mais oportunidade e a gente vai ver como que o Dorival vai armar esse time sem o Vinícius Júnior, né? Se ele vai mudar o Rafinha de lado ou se ele coloca o Martinelli, que é o reserva imediato, mas que também não teve oportunidade com o Dorival ainda, né? Não teve muita minutagem, então tudo está nas mãos do homem, né? Do Dorival Júnior. Arana volta para casa? Perguntaram lá, o pessoal do Uruguai, eu até participei de uma live com uruguaios, colombianos esses dias, eles falaram, nossa, você está muito pessimista com o Brasil. Eu falei, tô mesmo, porque eu acho que vai enfrentar um dos times mais complicados dessa Copa América, que é o time dirigido do Uruguai, do Bielsa, time que marca bem no meio de campo, tem saídas rápidas para o ataque, está jogando bem, Darwin Núñez, que questionado no Liverpool, está jogando bem, Pelistre, é um time muito, o Bentancur, Valverde, é um time que eu acho que o Uruguai tem mais meio de campo do que o Brasil hoje, o Gart, Valverde, Bentancur é melhor do que o meio de campo do Brasil, por isso que eu vejo o Uruguai nos times mais difíceis dessa Copa América, possivelmente um dos favoritos para mim ganhar essa Copa América. Então, deu azar nesse sentido o Brasil, acho que o Uruguai, para mim, é o favorito, pelo que apresentou até aqui. E eu acho, como a Sara falou aqui do Brasil, do Dorival, eu acho muito pobre o trabalho do Dorival. É muito mais do mesmo. E é contar demais com a habilidade dos caras lá da frente. E sim, vai sentir falta do Vini Júnior, mas o Vini Júnior também não estava no mesmo ritmo que estava jogando no Real Madrid. Então, às vezes, é até bom para a seleção ter um jogador diferente, um jogador que incendie mais o jogo. Às vezes, pode dar certo. Mas eu acho muito pobre o que o Brasil tem feito até aqui. Para mim, o Uruguai é o favorito. E aí, volta a Arana para o Atlético em breve. Pois é. E o Brasil vai pegar a Argentina, senhor Jorge Luiz?
Você acha que vai ser assim? Porque ontem a Argentina passou sufoco, né? Depois pra passar, de ontem. né? Depois Foi de nos ontem. pênaltis, não foi fácil. Você viu o jogo? Assisti. Depois de ontem, eu acho que sim. Possivelmente, se o Brasil avançar à final, com certeza encara a Argentina. É um duelo, a gente sabe, conhece a história, a tradição, né? Depende não somente do fator dentro de campo, mas de outras situações também, além de futebol. Obviamente, envolvendo as 4 linhas, raça, determinação, não somente a técnica. Mas o meu maior sonho era o Dorival Júnior mexer amanhã no meio-campo do Brasil. Acho que a gente mexesse no meio de campo do Brasil, colocar as peças novas, apesar, como disse o Garcês, é ele dos mesmos praticamente que a gente tem, né? Na convocação também, não só na parte tática, mas talvez uma mexida no meio de campo onde a gente, na minha opinião, é mais deficiente no momento. A parte ofensiva é boa, a defensiva não tanto, mas o meio de campo do Brasil, que sempre foi uma força, precisa de algumas alterações, talvez, né, de mudanças de peça. Taticamente, acho que não funcionaria tanto. E quem sabe, né, como disse o Garcês, o Uruguai é o franco favorito, mas o Brasil avançando, encarando a Argentina na final, aí, meu filho, é Deus nos acuda. Sei não, Roger, tem jogo com a Colômbia também. A Colômbia está na mesma chave do Brasil. Sim. E a Colômbia, o jogo não foi fácil, o jogo teve uma hora que eu os sei colombianos... Eu sei que o Cico segundo tá tempo pegando foi todo fogo, da tá? Colômbia, né? É bom ressaltar. O negócio lá tá feito, tá pegando fogo. E você pode também fazer pegar fogo por aqui, viu? Participando conosco através do WhatsApp no 97166-9238. Breve intervalo, estaremos de volta daqui a pouquinho. E estamos de volta no Placar Horizonte. Você vai participar conosco na semana que vem do WhatsApp, porque hoje nós estamos correndo bastante aqui. Nós vamos responder ali mais tarde. A gente sempre responde algumas perguntas, beleza? Então, beleza. Quinta-feira, o técnico Zé Roberto anunciou 13 convocadas para as Olimpíadas. E a surpresa ficou com a ausência da oposta Kissi e também da central Pri. E essa seleção é a favorita da medalha de ouro, Sarinha. Eu sei que você gosta muito da seleção de vôlei feminina, apesar que ela não foi muito bem, né? Quarto colocado, isso foi muito ruim para nós. Mas está aqui a convocação, ponteiras. Gabi, Ana Cristina, a Júlia Bergman, a Rosa Maria. Sem surpresas. Sem surpresa Nessa nenhuma, primeira né? parte da esquerda ali, sem surpresas. Levantadoras, Macris e Roberta mesmo. Você achou que as levantadoras estão certinho também, Sim, né? super. A Macris está tranquila. A Libra, a Nieme, as opostas. Nayeme, né? Isso, Nayeme. Opostas, Nayara, Lorene... Tainara, Lorene, centrais. Carol, Thaísa e Diana. Sim. E a Natinha, que é a 13ª convocada. Não tem muito o que inventar, não, né, gente? Para falar a verdade, apesar do final, o resultado não ter sido bom, não tem muita coisa para ser inventada, não. Assim, eu acho que o Zé Roberto surpreende um pouco quando ele deixa a Daroit de fora, né? A Pri Daroit, ela tinha essa característica de um passe melhor, apesar de que quando entrou na Liga das Nações, em poucos momentos, também vale ressaltar, o passe dela não encaixou muito bem, né? Não favoreceu muito a seleção brasileira. E aí a Kissi também, que fez uma grande temporada pelo Minas, e Minas campeão, né? Inclusive nessa temporada, só que a Kissi foi muito desgastada na temporada de clubes. E aí, quando chega para a seleção brasileira, que é logo na sequência, ela não consegue desempenhar tudo aquilo que ela apresentou na temporada de clubes. E aí o Zé vem com a Lorene, que é uma surpresa para mim. Acho que ele elogia muito a questão física dela, a força física da Lorene, mas ela também não jogou muito nessa Liga das Nações. Então, o Zé Roberto surpreende um pouquinho nesses pontos. E como 13ª, ele escolhe levar a Natinha, só explicando para o pessoal de casa. A 13ª jogadora, ela vai com todo mundo, né, com a comissão técnica, etc., mas ela só é acionada para entrar entre as 12 caso alguma das 12 se lesione, né? Só em e aí, no caso, séria, a Natinha é líbero, né? Então, ela só entra em ação se a Nayeme machucar de alguma forma. Agora, das centrais, a Diana não seria convocada, na minha visão, se a Júlia não tivesse contundido. Com certeza. A Júlia tem muito mais bola do que a Diana e demonstrou isso no início, né, da VNL. Mas boa convocação do Zé, o Brasil é um dos favoritos ainda a medalha de ouro. Acho que tem tudo pra gente conquistar o tricampeonato, só não pode pesar a parte emocional. Acho que aconteceu isso na segunda fase da VNL. A parte emocional pesou para cima das meninas. Beleza, e nessa semana começou o pré-olímpico de basquete, que dá as últimas 4 vagas para as Olimpíadas, que vão começar no dia 26 de julho. E vamos saber um pouquinho mais com Arthur Ribeiro. Fala, Arthur! O pré-olímpico de basquete começou nesta semana em Riga, na Letônia. A competição garante vaga para as Olimpíadas de Paris, que começam dia 26 de julho. A seleção brasileira disputou a fase de classificação contra Montenegro e Camarões.
enquanto a outra chave tinha Filipinas, Geórgia e Letônia. Na última terça-feira, o Brasil venceu pelo placar de 81-72 a seleção de Montenegro, que tem o pivô Nikola Vucevic, jogador do Chicago Bulls da NBA. O destaque da partida foi o ala pivô Bruno Caboclo, que marcou 25 pontos. Ontem, o Brasil voltou a entrar em quadra contra Camarões. Com um primeiro tempo ruim, a seleção brasileira foi dominada e acabou indo para o intervalo, perdendo por 20 pontos de diferença. No segundo tempo, o Brasil tentou uma reação, mas o time de Camarões, com basquete físico e coletivo, venceu por 77-74. Apesar da derrota, o Brasil se classificou em primeiro do grupo, por conta do saldo de pontos. Neste sábado, o Brasil enfrentará Filipinas, 9h30 da manhã. Se perder, a seleção brasileira será eliminada e não disputará as Olimpíadas de Paris. Em caso de vitória, o Brasil joga a final domingo à 1h da tarde, valendo a vaga olímpica. Obrigado pelas informações, Arthur. Nós aqui do Placar Horizonte seguimos de olho e repercutindo aí todas as informações sobre as Olimpíadas. E chegou aquela hora ruim, né? Nosso programa está chegando ao fim nessa sexta-feira. Sextou para todo mundo. Roger, muito obrigado pela sua participação e volte sempre. Eu que agradeço. Sempre convidar, estamos à disposição. Um abraço a todos. É isso aí, Brunão. Obrigado pela sua presença. Sempre aqui conosco, viu? Tava com saudade. Me pode chamar mais vezes. Um abraço a todo mundo aqui da banca. É isso aí, Sarinha. Obrigado mais uma vez. Tamo junto, Aelton. Fica o convite para vocês retornarem mais vezes. Bom final de semana para todo mundo. É isso aí. Você de casa, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos curtir bastante final de semana. E segunda-feira, 13 horas, tem mais Placar Horizonte para você. Grande abraço.